Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, mostrou que a fome e a insegurança alimentar estão aumentando no mundo e também evidenciou um cenário de pobreza e desnutrição no Brasil. Após retornar ao mapa da fome em 2022, o país já apresenta 21 milhões de brasileiros com fome e 70 milhões em situação de insegurança alimentar moderada. O cenário mundial também não se mostra positivo. Segundo dados do mesmo relatório, a fome no planeta afeta 735 milhões de pessoas. Quais são as origens da fome no Brasil? Há mais pessoas passando fome hoje do que antes da pandemia? E como acabar com a fome no mundo onde não falta comida? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, Daniel Balaban. Bem-vindo ao nosso podcast, Daniel. Olá, Celso. É sempre um prazer estar junto com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Minas Gerais, Camila Cambraia. Camila, a fome atingiu mais de 700 milhões de pessoas no mundo em 2022, um aumento de 122 milhões de indivíduos em relação a 2019. Oi, Celso, obrigada pelo convite. Ei, Daniel. Exatamente, Celso. Mais de 122 milhões de pessoas foram empurradas para a fome no mundo desde 2019. Pandemia e diferentes outros conflitos foram os fatores que contribuíram para esse número, de acordo com o relatório intitulado O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo. Foi divulgado por uma série de agências da ONU. Celso, em 2022, a situação da segurança alimentar e da nutrição permaneceu desafiadora. Aqui no Brasil, o estudo mostrou que 21 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias. E mais de 70 milhões não sabem se vão ter acesso à alimentação. O levantamento aponta ainda que 10 milhões de brasileiros estão desnutridos, o nível mais extremo provocado pela insegurança alimentar. Daniel, o cenário traz preocupação, porque o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e 2015, e a partir de 2016 os índices só pioraram, com a sua situação agravada ainda mais no relatório atual, não foi? Pois é, Camila, esse relatório nos aponta que nós saímos do rumo. Infelizmente, o mundo não está mais no rumo de conseguir chegar ao ano de 2030, que era o que nós esperávamos, com fome praticamente zero ao redor do planeta. Se nós continuarmos mantendo este ritmo, nós chegaremos no ano de 2030, praticamente um terço desse século passado, e nós vamos ter ainda 600 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional graves. O que significa isso? Pessoas passando fome, que se não tiverem ajuda de outros, poderão vir a óbito, poderão morrer de fome. E isso é totalmente inconcebível num planeta como o nosso, que nós sabemos que tem alimentos para todos, que tem uma produção imensa de alimentos e que não pode deixar ninguém para trás. Daniel, em todo o mundo são 735 milhões de pessoas que passam fome e mais 2 bilhões em situação de insegurança alimentar. Afinal, o que é insegurança alimentar e como ela explica a fome no Brasil e no mundo? O termo é um termo conceitual, né? E insegurança alimentar é que ela tem vários níveis. A insegurança alimentar leve é aquela pessoa que não se alimenta bem, mas ela tem alimentos, mas ela come muito ultraprocessados, alimentos que não são adequados à sua saúde e às vezes se alimenta poucas vezes no dia, uma vez no dia, né? Então a moderada, aquela pessoa que se alimenta menos ainda, às vezes um dia, outro não. E a grave é aquela que não tem, é aquela que se não depender, se outras pessoas não estiverem aptas a ajudá-las, essas pessoas poderão realmente vir a morrer. Então você veja que os números são extremamente alarmantes, seja no Brasil, seja no mundo. E o pior de tudo é que não é falta de alimentos, nós temos alimentos no mundo. O problema maior é que as pessoas não têm acesso, elas não têm recursos, não têm dinheiro, né, para conseguir comprar alimentos saudáveis para si e para sua família. Agora, apesar dos progressos aí na luta contra a fome em todo o mundo, né, em 2022 o fenômeno ainda parecia crescer lá na Ásia Ocidental, no Caribe, em todo o continente africano. Na África, por exemplo,
1 a cada 5 pessoas sofre com a fome, mais que o dobro da média global. Agora, a situação aí está relacionada à pandemia de Covid-19 e a repetidos choques e conflitos, incluindo o mais recente, a guerra na Ucrânia? Exatamente. Nós sempre dissemos que nós passamos nos últimos anos uma tempestade perfeita. Nós temos um grande conflito que abala o mundo, essa guerra entre Ucrânia e Rússia abala, porque não somente porque envolve toda a Europa, mas também porque são 2 países produtores de alimentos, são 2 países exportadores de alimentos. Enquanto eles estão guerreando, eles não estão produzindo, eles não estão exportando. Então, aquelas pessoas que dependiam desses alimentos, principalmente países africanos, estão sem acesso. Com a guerra, logicamente, todos os problemas mundiais, aumentou também o preço dos alimentos. Nós estamos passando por uma carestia. Então, os preços dos alimentos aumentaram devido ao preço também de combustíveis e tudo mais. Crises econômicas globais, né? E isso tudo combinado ainda com a pandemia, que nós estamos ainda saindo dela. Então, nós passamos 2 anos completos, 3 anos quase, com a pandemia. Então, pessoas que não podiam também estar a pleno vapor na sua produção econômica. Então, tudo isso fez com que se agravasse a situação econômica mundial, se agravasse o problema da fome no mundo. Eu acho que agora que a pandemia já está controlada, né? Agora é lutarmos para que esse conflito acabe de uma vez por todas, que nenhum outro conflito continue no planeta, para que a gente possa se preocupar em salvar vidas, não em matar vidas. Daniel, 735 milhões de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar. E a gente sabe que tem muita consequência em decorrência da fome, né? E aí elas envolvem problemas de saúde, que acabam virando feridas sociais, econômicas, educacionais. Isso pode ser irreversível, dependendo do caso? Olha, a gente nunca gosta de dizer que alguma coisa é irreversível, mas é óbvio que causa um mal que pode vir para a vida toda. As crianças, né, de mães que estão subnutridas, que estão passando fome, é óbvio que elas já nascem numa situação muito difícil. Até você conseguir, ao longo da vida, reverter esse problema nutricional, vai levar muito tempo e muito dinheiro. Por isso que a gente sempre fala para os governos, é muito melhor você investir na prevenção à miséria, extrema miséria, na prevenção da fome, do que você depois ter que arcar com os custos provenientes da fome. O custo da fome é muito alto, inclusive para um país, inclusive para o planeta. Então, os governantes têm que entender isso. É melhor investir na prevenção, em políticas sociais, né, em políticas que apoiem essas pessoas, do que você depois ter que arcar com os custos provenientes de pessoas malnutridas, de crianças malnutridas, e que vão ter, inclusive, problemas para poder aprender nas escolas quando forem para as escolas. O aumento das pessoas que passam fome no mundo, é possível descobrir o perfil das pessoas afetadas pela insegurança alimentar? Quem sofre mais com a fome? A economia é um item importante? É muito importante. Hoje eu diria que a economia, ela é um dos mais importantes. Você tem que fazer com que a economia gire e tem que fazer com que todos estejam dentro do circuito econômico. O que nós não podemos fazer é deixar pessoas fora da economia, fora do circuito econômico, né? Pessoas abaixo da linha da miséria. Pessoas abaixo da linha da miséria, elas não participam do dia a dia da economia, elas não pagam impostos, elas não têm condições de consumir. Então, elas acabam sofrendo muito mais. O próprio país, o próprio governo, o próprio Estado arca com muito mais recursos para poder apoiar essas pessoas. Então, é muito importante que nós estejamos hoje com economias organizadas, né, fazendo com que o circuito econômico envolva todos. Não tem economia apenas para alguns. Tem que ser para todos. Se o país todo, a população não estiver inserida, o país nunca será considerado um país realmente desenvolvido. Daniel, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar. A gente sabe que havia essa meta de acabar com a fome até 2030. E a gente veio de 2 eventos aí que abalaram, né, o mundo, que foi a pandemia e a guerra na Ucrânia. E aí, tem alguma forma de conseguir atingir esse objetivo, de acabar com a fome nesses próximos anos? Eu sou extremamente otimista. Eu acho que a gente nunca deve desistir. Apesar dos problemas, apesar de nós não estarmos no rumo, o mais importante agora é botar o trem nos trilhos e tentar voltar a fazer as coisas certas. O que são as coisas certas? É fazer com que as economias voltem a crescer, fazer com que acabe de uma vez por todas qualquer conflito no planeta. Conflito não resolve absolutamente
absolutamente nada. Só para vocês terem uma ideia, Celso e Camila, o mundo gasta todo ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares com armas, com exércitos, com mísseis para matar gente. E se você pegasse só uma fração disso, 5% disso, você acabaria com a fome no mundo. O que falta é prioridade. Fazer com que os governos pensem que é possível acabar com a fome, é possível acabar com a insegurança alimentar e nutricional, e é muito melhor salvar vidas do que matar vidas. Então,